Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula de configuração do software CPCAD. E dando continuidade à nossa configuração, falaremos hoje sobre as barras de aço. Eu costumo falar que essa é a parte mais importante da configuração do CIP, pois é aqui que você torna uma estrutura economicamente e viável. Bom, aqui em barras, clicando aqui em barras, você pode escolher o tipo de aço que você irá trabalhar, CA50, CA25 e CA50 e 60. E, no nosso caso, vou deixar CA50 e 60, pois teremos barras longitudinais e estribos com uma classe diferente. Aqui na abazinha aqui da catraca, clicaremos e aparecendo aqui tipos de aços para barras, pilares, pavimentos e fundações. Falaremos com mais detalhes hoje na parte de pilares. Aqui em barras temos CA50, CA25, CA50, CA50 e 60. Aqui estribos também eu vou deixar 50 e 60, pois teremos estribos de 5.0 e 6.3, que é o CA60. Aqui no botãozinho aqui de pilares, clicamos e aparecerá as opções de pilares, paredes, muros com sólidos. Tem diversas configurações aqui. Eu vou falar um pouco das mais principais, não vou aprofundar muito nas outras, pois não diferencia muito nos resultados. Então, na primeira parte aqui, tabelas de armadura, clicaremos aqui tabelas de armadura de pilares. Tabela de armadura de pilares, temos aqui diâmetros utilizáveis. E clicando aqui na frente para a edição desses diâmetros utilizáveis, notaremos os diâmetros que o CIPER vem como padrão. Segundo a norma, o diâmetro mínimo a ser utilizado em pilares é o diâmetro de 10 mm. O diâmetro das barras longitudinais não pode ser inferior a 10 mm nem superior a 1/8 da menor dimensão transversal. O CIP já vem configurado como 12 mm, mas no nosso caso poderemos utilizar a de 10 mm, pois a norma permite. Para obras de pequeno porte, pessoal, eu não costumo usar essas barras acima de 20 mm, nem a de 16, né? Como se trata de uma obra de pequeno e médio padrão, eu só costumo usar 10 e 12,5. Para as armaduras transversais, que no caso são os estribos, eu só utilizo 5 mm, mas a depender do seu caso, aí você seleciona a que for de acordo com o seu projeto. Clicamos aqui em utilizar, já muda a parte de configuração das barras, as combinações. Aqui em configurações das armaduras longitudinais tem espaçamento livre mínimo entre barras. Aqui está como 5. O que isso significa? Iremos lá em normas. E logo abaixo das armaduras longitudinais temos a distribuição das armaduras transversais. A armadura longitudinal deve ser disposta na seção transversal de forma a garantir a resistência. Espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais medindo o plano da seção transversal fora da região das emendas devem ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores, ou seja, o maior desses três valores utilizaremos 2 centímetros, né, 20 milímetros, diâmetro da barra ou feixe ou da luva, ou seja, o diâmetro da barra, ou seja, se uma barra é estamos usando aqui 10 milímetros, então 1 centímetro é menor que 20. Então isso aqui já descartamos, deixaremos só 20 milímetros. 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo. Ou seja, no nosso caso, o agregado é de 19 milímetros. 1,2, deixa eu fazer a calculadora aqui para vocês. vezes 19 milímetros, teremos 22,8, no caso é 2,28 centímetros. Então, colocaremos aqui 3.
Bom, logo em seguida temos aqui espaçamento máximo entre eixo de barras. O que seria isso? Isso seria quando você tem o lado maior de um pilar, por exemplo, se um pilar tivesse 50 centímetros, ele colocaria uma barra adicional no meio, porque 50 menos os dois comprimentos, em cima e de baixo, teria 45 centímetros. 45 centímetros é maior do que 30 centímetros. Então, ele colocaria uma barra no meio. Onde é que eu determino isso? Aqui na NBR, um pouco mais abaixo. Aqui, ó. Espaçamento máximo entre eixos das barras ou de centros de feixe de barras deve ser menor ou igual a 2 vezes a menor dimensão da seção do trecho considerado sem exceder a 40 mm. Então, nesse caso, eu não posso exceder a 40 mm ou a 2 vezes a menor dimensão. No nosso caso, se a gente está trabalhando com uma largura de pilar de 14 cm, adotaremos 30 centímetros, né? 28, mas no caso a gente teremos 30 e manteremos aí um controle de 30 a 40 centímetros. Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma largura de pilar de 25 centímetros, eu vou ter um espaçamento de 40 centímetros. Ok, pessoal? Se tiver dúvida, é só me mandar uma mensagem que esclarecerei mais detalhes. Colocaremos 30. Lado mínimo de pilar a partir da qual deve-se colocar barras nas faces. O que seria isso? Eu quero que ele coloque barras nas faces a partir da dimensão que tiver acima de 25 centímetros. Ou seja, a dimensão que tiver menor que 25, ele não colocará mais do que 2 barras, né? Que seria a barra porta-strip. Em quantidade geométrica mínima, também, voltando lá na norma, teremos aqui 50, um pouco mais abaixo aqui, teremos aqui valores mínimos. A armadura longitudinal mínima deve ser menor, ou seja, um mínimo de 0,004%, desculpa, 0,004 vezes a área de concreto. No nosso caso já está colocado aqui 0,004, caso 0,4%, né? Transformando aí de decimal para porcentagem, teremos os 0,4. Quantidade geométrica máxima, também teremos aqui na norma, um pouco mais abaixo, valores máximos. Ou seja, a área máxima de aço permitida para nome é 0,08 vezes a área de concreto. Ou seja, aqui é decimal. Convertendo para porcentagem, teremos 8% que já está configurado pelo software. Ok, pessoal? Bom, aqui em pilares retangulares, temos a combinação de armaduras que você pode mesclar, né? Então temos aqui canto e face, sendo que se eu selecionar aqui barras de 10, eu quero que tenha barras de 10 no canto e não quero que tenha barras de 12,5 nas faces. Então eu seleciono somente as de 10. Significa o quê? Que se eu tiver um pilar, por exemplo, acima de 40 centímetros, 50 centímetros, que ele vai colocar a armadura nas faces, isso quer dizer que se tiver barras nas faces, ele não vai ter uma mistura, ou seja, barras de canto de 10 nos cantos e 12,5 nas faces. Isso gera uma confusão na hora do seu armador estiver fazendo as barras e pode acabar trocando as informações, né? Então, da mesma forma, aqui, ó, eu não quero que tenha barras de 12,5 no canto e de 10 nas faces. Então, eu deixo igual, né? 10 nos cantos, 10 nas faces, 12,5 nos cantos e 12,5 nas faces. Deixo selecionado. Aqui os strips eu marco os estribos. Das circulares, mesma coisa. Eu seleciono os estribos e as barras longitudinais já estão selecionadas. Voltando aqui, temos aqui também os espaçamentos dos estribos, espaçamento máximo dos estribos. Isso, novamente aqui na norma,
aqui na página 169 da norma, temos aqui distribuição transversal, ou seja, espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, não é nesse caso, aqui em armaduras transversais, desculpa. Aqui em armaduras transversais temos o espaçamento longitudinal entre estribos, medindo na direção do eixo do pilar, garantindo o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais, a garantir a postura das emendas de barras longitudinais dos pilares usuais deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores. Ou seja, já começa aqui com 20 centímetros, pode ser de 20 ou menor, no caso seria a menor dimensão da seção. No nosso caso, se a gente está trabalhando com a seção de 15 centímetros, posso colocar 15 centímetros ou 24 vezes o diâmetro, quando para CA 25, no nosso caso é CA 50, então 12 vezes o diâmetro da armadura. Então vamos lá em calculadora de novo, 12 vezes para estribo, para ser utilizado em armadura com 10 milímetros, clicamos aqui e dividido por 10, teremos 12 centímetros. Então para isso aqui já venceu 12 centímetros, que é o menor das três itens. Voltando lá no software, colocaremos aqui 12 centímetros. Da mesma forma, aqui para 12,5. 12,5 vezes 12 dividido por 10. Temos aqui 15 centímetros. Já está configurado pelo software, deixaremos assim. A mesma coisa aqui em pilares, colocaremos aqui 12 para 10 e 15 para 12,5. Após ter configurado a aba de pilares circulares, clicaremos aqui em disposição da armadura transversal e abriremos um novo painel onde consta outras configurações complementares. Aqui você tem o estribo complementar, né, que é aquele estribo que combate a flambagem nos pilares. Você escolhe de acordo com a sua mão de obra. No nosso caso, a gente vai colocar esse, né, que é o mais adequado na minha região, mas no seu caso você pode variar de acordo com a sua localidade. Aqui pela norma, eu deixo marcado essa opção aqui e não marco essa. Aqui eu não mexo nada, está tudo de acordo com as normas. Quem alguém quiser conferir com a norma também pode dar uma conferida. Eu clico em aceitar e outro detalhe, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar, é a questão do lado mínimo para colocar esse tipo de armadura. Pela norma, você não pode utilizar um estribo um diâmetro de uma armadura de 20 mm em um pilar que tem 15 cm na seção transversal, né, o lado mínimo. Então, eu deixo zerado aqui porque a norma me permite utilizar com esses diâmetros para seções de até 20 centímetros, por exemplo. Ou seja, se eu tivesse uma seção aqui de uma armadura de 20 milímetros, eu não poderia. O mínimo pela norma seria de 16 para pilares com seção de 15 centímetros. Uma vez configurada toda essa aba, você pode verificar as combinações que o software nos traz, né? No caso, para você conferir se sua seção está de acordo, faremos aqui 15 por 30 e aparecerá uma combinação de vários tipos de armadura que você configurou. Aqui está. Clique em aceitar, em salvar como padrão, para você não precisar configurar isso de novo, e aceitar. Bem, na próxima aula falaremos um pouco mais das outras configurações para pilares. Até a próxima.